aleluia, 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 aleluia. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nós somos convidados a talvez redescobrir a mulher que nós celebramos hoje. Às vezes, quando nós temos alguma coisa, um objeto, há muito tempo, há muitos anos, vai passando de pai para filho, e está longas décadas na família, às vezes a gente precisa dar uma boa limpeza, um bom polimento para recuperar aquilo que era a peça originalmente. Porque com o tempo vão se acumulando certas camadas, né? E aí depende de cada peça, né? vai juntando outras coisas que vão descaracterizando a originalidade da peça. Eu os convido a fazermos isso com Nossa Senhora.
Para conhecermos Maria, a melhor forma de fazê-lo é buscar aquilo que a Sagrada Escritura fala de Maria. Ao longo do tempo, por mais que muita coisa vá se juntando positiva com os dogmas da igreja, também vai se espalhando às vezes no meio do povo certas devoções, certas considerações a respeito de Nossa Senhora, que nem sempre dizem respeito à verdadeira Nossa Senhora. Nós temos superstições relacionadas a Maria. Tem gente de outras igrejas de matriz espírita, por exemplo, que veneram Maria de uma outra maneira, diferente da que nós veneramos. Às vezes vejo como Nossa Senhora é tratada como uma mulher vulnerável, frágil, como se fosse uma menininha doce e fraca. E não é isso que a Escritura fala de Maria. Antes de entrarmos diretamente no Evangelho, vamos na primeira leitura. São João, no Apocalipse, falando da igreja, ele usa essa figura da mulher para falar da igreja, perseguida pelo Império Romano, perseguida por Herodes. Mas é uma leitura que também mostra uma mulher combatente. Uma mulher que vai para o deserto, uma mulher que protege o seu ventre, o filho que traz no ventre, combatendo o dragão. Portanto, ainda que esta figura, São João teve a intenção de fazê-la referente à igreja, também se refere à mãe de Jesus. E melhor ainda, depois o Evangelho fala diretamente de Maria. E não só este texto, mas os outros que nos falam de Nossa Senhora, não mostram uma mulher pobrezinha, fragilizada, toda sensível, como às vezes a gente, algumas músicas muito adocicadas demais para falar de Maria, como às vezes ainda hoje se considera a mulher como sexo frágil, se precisasse do homem para cuidar da mulher. As mulheres, muitas aí sabem que carregam nas costas sozinha a alegria e a dor de ser aquilo que é. Às vezes mulheres que cuidam dos filhos sozinhas, mulheres que trabalham desde cedo, mulheres que têm dupla ou tripla jornada, trabalhando fora, trabalhando em casa, cuidando dos filhos, sem ajuda do marido, sem apoio de ninguém. Nossa Senhora, que quando é anunciada na anunciação que teria um filho, não foge de uma possível humilhação pública e apedrejamento, porque não tinha coabitado com José, era muito difícil explicar que ia conceber pela ação do Espírito Santo, ainda assim acredita e assume uma missão um tanto quanto difícil. Outras, nos tempos de hoje, iam buscar outros caminhos. Maria assumiu a gravidez. Maria que, grávida, Evangelho de hoje, sobe uma região montanhosa para cuidar de alguém que precisava dela, sensível às dores, às preocupações, às dificuldades dos outros. Maria, que nas bodas de Caná não é omissa, mas vai até o filho Jesus falando assim, olha aqui, há uma família pobre aqui que está faltando o vinho no casamento, vamos socorrê-los. E Jesus disse, minha hora ainda não chegou, mas depois fez um milagre. Maria, que no relato do Evangelho de João, enquanto Jesus está sendo crucificado, morto, pregado na cruz, São João diz que Maria está de pé do lado da cruz. É um simbolismo fortíssimo dizer que a mãe de um homem que está sendo pregado, humilhado e morto está de pé. Nós estamos celebrando algumas intenções de falecimento aqui e a gente sabe como é difícil ficar de pé na morte de alguém. As pernas ficam bambas, o chão escapa debaixo dos pés, é o choro, é a lágrima, é a dor que corta o coração. Maria de São João estava de pé. Que mulher frágil é essa? Não, é uma mulher forte, que aponta para as mulheres fortes do nosso tempo, que, como eu disse, enfrentam as suas lutas, perdem os seus filhos, mas não perdem a esperança porque confiam em Deus.
Ou não são fortíssimas as palavras de Maria no Evangelho de hoje, quando diz: Deus olhou para a humildade da sua filha. Este Deus poderoso, que dispersa os soberbos, derruba os poderosos. Alguns estão sendo derrubados, faltam muitos ainda para Deus derrubar no nosso país. O Deus de Maria é o Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os pobres, eleva os humildes. Maria tem lado. Maria não está em cima do muro. Maria está do lado dos pobres, como esteve nas bodas de Caná e como está no canto do Magnífica hoje. Maria está do lado dos famintos, porque ele encheu de bens os famintos e despediu os ricos, os soberbos, os que ostentam, os despediu de mãos vazias. Olha só que palavras fortes de Maria, contra as fortunas, contra os enriquecimentos ilícitos e a favor daqueles que não têm nada, dos famintos, encheu de bens os famintos. O nosso Deus é o Deus dos famintos, é o Deus dos pobres, esse é o Deus de Maria. Não temamos a força das palavras de Nossa Senhora e tenhamos o mesmo lado que ela, o mesmo lado de Deus, que não está em cima do muro, como diz tão bonito o texto hoje do Magnífica. São Paulo, na carta aos Coríntios, a segunda leitura que ouvimos hoje, nos mostra que o Deus de Jesus, é uma leitura cristológica bonita, que o Deus de Jesus vence tudo, inclusive a morte. E é isso que nós celebramos na Assunção de Nossa Senhora. O Deus que por Jesus vence a morte. Nossa Senhora, de tal modo, tem um papel fundamental na história da salvação, que foi também preservada da morte. Lá em Israel ainda existe, eu conheci a chamada Igreja da Dormição de Maria, porque desde os primeiros séculos se acreditou que Maria não morreu. Ela adormeceu e foi elevada, assunta ao céu. Apesar de desde o início a igreja crer nisso, somente no século passado, em 1950, o Papa Pio XII promulgou finalmente, depois de muitos estudos, vocês vejam que foram séculos, milênio de estudo e aprofundamento. Em 1950 ele promulgou o dogma que estamos celebrando hoje, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Por uma razão óbvia. Assim como Nossa Senhora Imaculada Conceição foi concebida sem pecado, ela também não passou pela corrupção da morte, porque foi reservada por ser a mãe de Jesus, não porque ela é grandiosa, ela não é uma deusa, mas ela é a mãe daquele que é todo puro, todo santo, que é Jesus. E o todo santo e o todo puro não poderia nascer de alguém imperfeito, impuro. Por isso que Deus preserva Maria no início do pecado original, no final da corrupção da morte. É a memória, é a solenidade que nós celebramos hoje. Com tantas lutas, com tantas preocupações, sofrimentos, reconhecendo sobretudo as dificuldades das mulheres nos tempos de hoje, que determinado candidato à presidência disse que se tivesse um funcionário homem, uma funcionária mulher, jamais pagaria o mesmo salário para os dois, ainda que os dois trabalhassem a mesma coisa, né? A gente acompanhou isso há um tempo atrás, a fala desse candidato. Nós hoje estamos vendo o protagonismo das mulheres, a força das mulheres. Que Nossa Senhora interceda pelas lutadoras do nosso tempo, pelas mães de família, pelas sofredoras, mas por todos nós, para que tenhamos essa força de Maria e essa esperança em Deus que é grande.